Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria iniciar agradecendo o apoio do escritório Librock Camargo Advogados para essa nossa iniciativa de discutirmos as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio internacional das redes sociais em situação de fake news. Como é sabido por todos, foi instaurado um inquérito pelo próprio Supremo Tribunal Federal para se averiguarem as circunstâncias em que têm sido proferidas inverdades, ou supostas inverdades, acerca da conduta dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. É relator deste inquérito o ministro Alexandre de Moraes, que tem tomado decisões de condução deste inquérito, dentre elas algumas decisões recentes que extrapolam as fronteiras do território nacional. Como é sabido, os estados são dotados de jurisdição. Essa jurisdição é uma jurisdição que se exerce nos limites territoriais do Estado, né? O poder de dizer o direito se dirige às pessoas que estão sob a batuta desse Estado, né? Estão subordinados ao poder desse Estado, e esse poder se exerce sem nenhuma oposição, né? É o poder incontrastável de dizer o direito, nos limites territoriais desse Estado. No entanto, a internet tem sido um instrumento que relativiza as fronteiras, que relativiza os limites para o exercício dessa jurisdição, justamente porque é possível se acessar aquilo que de alguma sorte, publicado ou disponibilizado na rede mundial de computadores, de qualquer lugar do mundo, desde que esse local do acesso não esteja sob restrições, muitas vezes impostas por governos totalitários ou ditatoriais, que limitam o acesso da sua população àquilo que vem de fora. No entanto, publicações também podem ser acessadas por pessoas localizadas no território nacional, utilizando-se de recursos como aqueles que permitem o acesso por meio de um endereço de IP sediado em outro território, em outro estado, em outra jurisdição. E é diante deste cenário que o exercício da jurisdição fica, de alguma forma, confrontado, talvez até limitado, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Para isso, eu conto com a presença aqui dos meus caríssimos amigos e colegas de discussões e de reflexões sobre o direito internacional, a professora Maria Rosa Lola, do IDP de Brasília, a professora Raquel Botelho Santoro, também de Brasília, e o professor Solano de Camargo, aqui de São Paulo. Então, nós vamos, ao longo dessa próxima hora, discutir alguns aspectos dessas decisões que colocam em evidência, sobretudo, no meu modo de ver, a importância de se estar atento aos aspectos do direito internacional, né? Muitas vezes, esse ensimesmamento que se faz no âmbito do direito interno, esse olhar para dentro de si e só para si, que as jurisdições acabam desempenhando, colocam em xeque, muitas vezes, decisões. E eu me lembro, certa vez, de uma pessoa que queria tomar uma certa medida e não se preparou para se preocupar com os aspectos de execução da sua decisão. Tomou a decisão e resolveu adotar algumas medidas que pudessem fazer com que as pessoas a quem elas se dirigiam se comportassem de acordo com a sua própria vontade. E aquelas pessoas, voluntária e espontaneamente, começaram a assumir uma medida, um modo de agir que se contrapunha
ao desejo daquele que tinha tomado a decisão. Isso me faz sempre pensar que é preciso que nós tenhamos sempre a medida das nossas possibilidades de execução antes de tomarmos uma decisão. E isso vale para tudo. Vale na relação com os nossos filhos, vale na relação com os alunos em sala de aula, vale na relação com as pessoas que estão subordinadas por um contrato de trabalho, com o chefe, por exemplo, e é preciso ter isso sempre em mente, sob pena de haver uma certa desmoralização daquilo que se quis proceder. Então, eu vou iniciar essa conversa deixando a oportunidade para que primeiro Maria Rosa, depois a Raquel, depois o Solano, teçam algumas considerações iniciais e cumprimentem aqueles que estão nos acompanhando. Maria Rosa. Bom, obrigada, professor Gustavo. Antes de mais nada, eu queria também agradecer a oportunidade, agradecer o escritório Libro Camargo por essa plataforma, né, por essa estrutura, agradecer o professor Gustavo pelo convite, a companhia sempre frutífera e de intercâmbio tão de alto nível com o professor Solano e a professora Raquel. E queria, enfim, louvar aqui a iniciativa da gente estabelecer esses intercâmbios e esses diálogos em direito internacional privado, porque mais do que nunca a gente está vendo que eles estão fazendo falta, não só para a academia, mas também para os aplicadores do direito. E aí eu gostaria de começar só problematizando um pouco essa questão hoje do direito internacional privado, que é a questão dos limites territoriais da jurisdição. Esse caso, especificamente, esse inquérito que é presidido, né, de um jeito assim, bastante heterodoxo, o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, eu já nem vou tratar dos aspectos penais, preferi deixar para a professora Raquel, mas já me causa espécie um inquérito presidido por uma autoridade judiciária que, por sua vez, investigar e julgar. Já me parece aqui que há uma confusão, ou, vamos dizer, de um outro modo, uma inadequação em relação à nossa estrutura de percepção penal. E eu nunca gosto quando a gente quebra os princípios. Como dizia um chefe meu antigo, quando a gente quebra um princípio quebra a gente. E é o que eu tenho visto, né? Mas, enfim, abstraindo a questão da própria natureza desse inquérito, o que nos causa espanto aqui diz respeito ao extrapolamento, ou vamos dizer assim, a exacerbação do conceito de jurisdição. No caso, pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Nós sempre, principalmente no Brasil, mas, enfim, também autores europeus, sempre censuraram muito os Estados Unidos, censuraram muito o judiciário norte-americano por exercer uma jurisdição extraterritorial muito mais baseada na força política do que efetivamente numa principiologia de obediência às regras de direito internacional. Porque a gente sabe, qualquer aluno nosso, né, a primeira frase que ele aprende em processo internacional é que a jurisdição de cada país encontra limitação coincidente com o seu território, querendo dizer, pura e simplesmente, que não há como exercer a autoridade judicial fora do seu limite de poder territorial, poder soberano. Exceção notória, os Estados Unidos. Os Estados Unidos entendem que tem jurisdição extraterritorial, né? Os long arm statutes, e eu vou tentar não citar coisa em inglês, porque eu acho cafoníssima, mas faz parte, né? Por quê? Porque os Estados Unidos, como potência hegemônica, sempre conseguiram exercer seu poder jurisdicional ou não, por meio da sua força política. E isso sempre foi censurável, e a gente vai continuar censurando. Então, o problema aqui, me parece, que é quase que uma hipocrisia do nosso judiciário. Como é que agora a gente vai se comportar como uma jurisdição
extraterritorial se comporta, como a potência hegemônica se comporta, e achar que está tudo bem. Então, eu acho que essa talvez seja a minha primeira pitada aqui de controvérsia. Por outro lado, eu também quero dizer que não me agrada, e de modo nenhum eu incentivo a desobediência à ordem judicial. Então, quando várias colegas vêm me dizer, poxa, Maria Rosa, você está criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas no fim do dia, o que está posto é desobediência por uma empresa privada de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Quanto a isso, eu também gostaria de fazer a seguinte ponderação. De novo, eu não estou advogando a desobediência à ordem judicial nenhuma, menos ainda a uma ordem do Supremo. Recurso está aí para isso, né? Mas, por outro lado, como o inquérito é sigiloso, a gente fica muito no escuro, sem saber exatamente o que está acontecendo. E aí a gente sabe que a imprensa nem sempre entende, nem sempre consegue traduzir tão bem, mas o que nos parece de antemão é que o ministro pode ter errado, pode ter exacerbado na sua decisão. Primeiro, por quê? Porque ele determinou, segundo os relatos que a gente tem da imprensa, ele determinou uma ordem de que determinados perfis do Facebook e do Twitter fossem banidos, não só no Brasil, mas nos seus IPs também no exterior. E para isso a gente sabe que para essa ordem ser cumprida fora do território nacional, ele precisaria simplesmente ter estabelecido uma relação com o judiciário estrangeiro num processo de cooperação jurídica internacional, se igualando ao judiciário estrangeiro, se igualando ao Estado estrangeiro e requisitando que a ordem dele fosse cumprida no exterior. Por um lado, a gente pode entender assim. Por outro, existem críticas que também precisam ser bem entendidas em relação ao exato conteúdo da ordem dele. Porque, por exemplo, a gente sabe, e aqui também eu vou deixar o professor Solano falar, porque também não é a minha área, eu conheço muito pouco de tecnologia, e, enfim, mas a gente sabe que existem mecanismos de fazer com que, por exemplo, determinados conteúdos não sejam acessados do Brasil, de qualquer que seja o IP. Então, leigamente aqui, a gente sabe, quando conversa com os nossos filhos, né? Eles dizem, tem no Netflix dos Estados Unidos, ou do não sei aonde, do país tal, e a gente não consegue acessar. Então, aqui o sistema é diverso. Você tem uma aplicação territorial vamos dizer, negativa, né? Uma vedação de acesso. E isso me parece que poderia ser uma ordem absolutamente possível, absolutamente adequada com os princípios do direito internacional, mas me parece que não foi essa a ordem do ministro Alexandre. Por fim, ainda voltando à questão da tecnologia, me parece que o inquérito das fake news tem muito a nos ensinar sobre esse entroncamento da tecnologia com o direito e com o direito internacional. E para bem aplicar todos os princípios, é preciso que o judiciário entenda desses conceitos e não os ignore, e que a população também possa desempenhar esse papel de controle. Nesse caso, voltando, como é um caso sigiloso, como é um caso que a gente conhece muito pouco, como são empresas muito grandes e que também têm um poder político, a gente fica bastante no escuro sem entender exatamente o que aconteceu, ou o que acontece. Mas a gente volta sempre aos princípios. Por princípio, não existe poder extraterritorial de judiciário brasileiro, ou de qualquer outro judiciário. Por princípio, seria possível determinar uma decisão simplesmente no território nacional que impedisse a reprodução aqui de conteúdos originados no exterior, me parece. Talvez essa fosse a melhor decisão. Mas, por outro lado, a gente também tem que abrir aqui um parêntese sobre a regulação dos conteúdos. Porque, por mais que eu diga que eu vejo assim, com muita desconfiança, muitos receios esse inquérito, tampouco me agrada a disseminação sem regramento e sem controle das fake news e dessas manipulações de conteúdos que notoriamente inverídicos, que a gente sabe que são capazes de manipular pleitos eleitorais, enfim, determinar
negativamente rumos de importantes questões políticas nacionais. Então, eu acho que é nesse caldo em que a gente se encontra, querendo acertar sempre, lembrando sempre dos princípios de direito internacional, dos princípios da soberania, dos princípios de jurisdição e do princípio do dever da verdade, né? E do controle daquilo que ofende, que difama, enfim, que manipula. Estamos nesse caldo aqui sem saber muito como navegar, é o que está me parecendo. Passo a palavra, professor. Tá certo. Bom, então vamos ouvir a Raquel, que já foi provocada também a nos esclarecer alguns aspectos aí no âmbito do direito criminal e constitucional. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Gustavo. Muito obrigada pelo convite para participar desse debate sobre esse tema super interessante, que é um tema que eu acho que vai ocupar a gente ainda por bastante tempo. Muito obrigada ao escritório LBCA, meus amigos, meus parceiros de profissionais acadêmicos, meus amigos. Boa noite, Solano. Boa noite, professora Maria Rosa. É um prazer sempre estar participando com vocês de qualquer coisa, principalmente um debate tão importante quanto esse. Vamos já começar pela primeira das polêmicas, que é a instauração do inquérito, do denominado inquérito das fake news, a sua constitucionalidade, a possibilidade da sua instauração. De fato, o que eu entendo, acompanhando esse inquérito da forma que a gente acompanha, que obviamente é uma forma bastante restrita, porque é um inquérito sigiloso, eu entendo que muitas das dúvidas e das questões que são trazidas relacionadas a esse inquérito realmente, como a professora Maria Rosa falou, advém do fato do sigilo desse inquérito. Então, assim, como ele é um inquérito que, na verdade, passou por diversos focos, ele contém muitas informações e ele possui decisões sobre diversas matérias. Então, eu me lembro, assim que o inquérito foi instaurado, bem no começo, o que a gente tinha em voga, bem focado na época, era a questão do vazamento das mensagens do Intercept, as mensagens que foram interceptadas, ou a gente não sabe como, a que eles tiveram acesso, e que são as mensagens dos procuradores da Lava Jato, com o antigo ministro Sérgio Moro e etc. E nessa época da instauração desse inquérito, eu me lembro bem que o que acontecia, muitas notícias eram vazadas a esse respeito, e diante dessas notícias, muitas coisas relacionadas aos ministros da corte, e muitas coisas que depois eram divulgadas e relacionadas aos ministros da corte, mas com origem nessas mensagens. Como a gente sabe que essas mensagens, elas tinham por autores membros do Ministério Público Federal, na época, os procuradores gerais, eles não se manifestaram, não tomaram nenhuma atitude para que fossem apuradas algumas condutas de fato irregulares e ilegais que estavam sendo tomadas decorrentes dessas mensagens. E eu lembro, na época que foi instaurado esse inquérito, o ministro Toffoli, presidente, ele disse, olha, eu estou instaurando esse inquérito com base numa disposição do regimento interno que me autoriza a instaurar esse inquérito. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu constatei a inércia absoluta das autoridades que poderiam ter instaurado o inquérito para apurar essas infrações. Então, diante dessa inércia e com base nesse dispositivo do regimento interno, eu vou determinar a instauração do inquérito, entendendo se enquadrar no artigo 43 do regimento, por ser uma hipótese de crimes cometidos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, seus familiares e a corte em geral. E nessa época, eu até me lembro de fazer uma pesquisa, porque o regimento interno de todos os tribunais é considerado lei material. Então, inclusive, eles se sobrepõem a leis efetivamente aprovadas pelo Congresso no que tange à organização interna dos tribunais. E, como tais, eles podem ser objeto de ações de inconstitucionalidade. Esse dispositivo específico do artigo 43, que autoriza o Supremo a instaurar inquérito, é um dispositivo que vem de muito tempo e que o Supremo já tinha entendido que havia sido recepcionado pela Constituição de 88
E foi um dispositivo que nunca foi questionado na sua constitucionalidade. Então, assim, é interessante a gente observar isso, porque existia a possibilidade de se questionar a constitucionalidade do dispositivo desde sempre, e isso não foi feito. E isso só veio a ser feito depois de instaurado esse inquérito, principalmente quando o inquérito tinha como objeto que parecia, na época, as condutas de membros do Ministério Público Federal. Então, a gente observa aí, falando de poder político e as empresas que têm esse grande poder político e usam desse poder, que esse mesmo poder a gente observa também nas instituições do Estado. Então, no caso, a gente tinha todos os mecanismos para questionar esse dispositivo, todos os mecanismos para se evitar que esse inquérito fosse instaurado, e nada foi feito. Porque naquela época se tinha medo que quem tinha que pedir o inquérito fosse ser o principal alvo, que eram, no caso, os membros do Ministério Público Federal. Então, é uma coisa que a gente também tem que levar um pouco em consideração para questionar a legalidade do inquérito. Eu, assim, obviamente, como na minha posição de advogada, eu sou sempre contra qualquer inquérito. Para mim, não tem que ter inquérito nenhum, todo mundo tem que ser livre, fazer o que quiser. Mas, nesse caso especificamente, eu preciso concordar que eles estão muito bem fundamentados na instauração do inquérito, apesar de ser um inquérito bastante que foge dos parâmetros naturais. Inclusive, até pensando sobre isso, vale até a pena lembrar que tem um dispositivo no Código de Processo Penal, que é um dispositivo que eu nunca vi ser utilizado, mas ele existe, dizendo que qualquer cidadão pode iniciar uma ação penal privada, mesmo em crimes privativos de ação penal pública, quando as autoridades competentes não tenham intentado a ação penal pública no prazo adequado. Então, se até eu poderia entrar com uma ação penal contra alguém porque eu entendi que houve inércia do poder competente, por que não o Supremo poderia instaurar um inquérito para apurar condutas irregulares? Então, assim, eu entendo que é difícil, mesmo porque eu não sei como é que vai ser feita uma denúncia nesse processo, porque, na verdade, ninguém sabe como que isso vai ser feito. Apesar de que agora, com a mudança do procurador-geral, parece que ele passou agora a concordar com a existência do inquérito, então pode ser que as coisas aconteçam da forma regulamentar e da forma mais tradicional, mas, de fato, é uma coisa esquisita. Independentemente disso, eu acho que uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, e que é uma coisa que é difícil da gente saber exatamente porque o inquérito tramita em sigilo, é sobre o conteúdo específico das ordens do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que a gente lê realmente na imprensa é que ele determinou que o Facebook bloqueasse, o Facebook e o Twitter, né? Porque eu não sei se são a mesma empresa, bloqueassem as contas de algumas pessoas que estavam não só cometendo os crimes de injúria, difamação e calúnia, mas também estavam cometendo crimes contra a soberania nacional e instigando atentados contra a ordem pública e social. E na lei específica desses crimes, de fato, quando a gente lê os tipos penais, que também não são tipos penais muito conhecidos, é bem possível o enquadrar as condutas nesses crimes. Então, do tipo, instigar ações contra instituições da República. E a gente vê nas mensagens que são selecionadas como exemplos nas decisões do ministro que, de fato, há esse tipo de instigação. Então, em tese, você poderia realmente configurar esses crimes. Mas aí eu acho que a gente chega na questão que é a mais difícil, que vai ser saber identificar e limitar o direito à liberdade de expressão e o que extrapola efetivamente esse direito e passa a efetivamente ser uma ameaça à ordem nacional e à soberania, e até que ponto você poderia utilizar o judiciário para bloquear e restringir a liberdade de expressão nesses casos. Então, se já é difícil a gente definir esses limites dentro da jurisdição nacional, imagina definir esses limites e mandar aplicar essa decisão em jurisdições que não são nem nossas, né? Então, fica muito mais complicado ainda. Mas, independentemente disso, e também da forma como a professora Maria Rosa falou, a ordem do ministro Alexandre não me pareceu ser a ordem que a imprensa diz que foi.
Porque, lendo a decisão, ele diz o seguinte, que ele pede, depois que o Facebook e o Twitter bloquearam as contas, o pessoal, eu não entendo muito de tecnologia, mas que me parece que aconteceu, que o pessoal foi nas configurações do próprio perfil e alterou o seu endereço como se estivessem postando de um país estrangeiro, mas, obviamente, ainda estavam postando do nosso próprio país mesmo, porque, né, nem pode viajar. Mas, então, o que ele diz na decisão dele é o seguinte, ele pega um relatório da Polícia Federal, e no relatório da Polícia Federal, a Polícia Federal diz, olha, na verdade, o pessoal fez isso, então o bloqueio não adiantou. E aí tem um seguinte parágrafo desse relatório da Polícia Federal que conclui assim, entre aspas, portanto, para atender corretamente a ordem judicial, as redes sociais Twitter e Facebook deveriam bloquear o acesso aos perfis através de qualquer endereço IP. E aí, voltando, eu não entendo da tecnologia e eu não sei se o fato de você ordenar que Facebook e Twitter façam o que a Polícia Federal falou, que é bloquear o acesso por qualquer IP, se isso extrapola realmente a jurisdição nacional. Porque, pelo que eu entendi, na verdade, são acessos que são feitos do Brasil. Então, eles podem camuflar que estão sendo feitos do exterior, mas eles estão sendo feitos do Brasil. Então, pelo que eu entendi, mas obviamente eu não sei da tecnologia, é uma ordem, na verdade, que era para ser cumprida estritamente no Brasil e não necessariamente no exterior. E essa teria sido a justificativa de Twitter e Facebook para não terem bloqueado completamente as contas, mas eu não sei até que ponto essa justificativa é plausível, e tanto acho que não é plausível que no final das contas eles cumpriram a ordem. Então eles tinham como cumprir, né? Não sou favorável a determinar que se cumpra uma ordem numa jurisdição que não é aquela de quem proferiu a ordem. Acho que isso extrapola absolutamente e não dá justificativa nem parâmetro nenhum para isso, principalmente hoje, quando a cooperação internacional é feita de forma direta e muito rápida, então não é uma coisa que vai demorar meses, igual era anteriormente. A gente sabe que o contato das autoridades centrais hoje em dia é feito por e-mail, telefone direto, então não tem essa justificativa, mas eu tô achando que essa polêmica, por tudo que eu li, ela é mais advinda das justificativas apresentadas pelas empresas do que efetivamente do conteúdo da ordem do ministro Alexandre, mas isso quem pode falar melhor vai ser o Solano também. Bom, mas antes de passar para o Solano, eu vou aproveitar e já vou dar um pitaco aqui. Até para você já ir pensando, Raquel, Maria Rosa também, porque é o seguinte, quando você toma uma decisão como essa, que proíbe o acesso daquilo que é publicado, supostamente no Brasil, por perfis de brasileiros, aquilo que eu publico é acessado pelos meus amigos que moram no exterior, por exemplo. Na hora que eu proíbo isso, eu estou proibindo o acesso também por pessoas que não têm vinculação direta com a circunstância, que eventualmente não sabem quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, não fazem ideia do que seja Supremo Tribunal Federal, enfim, estou só colocando que se isso passa a ser utilizado como uma muleta, amanhã ou depois, eu não gosto, como uma decisão, a meu modo de ver, horrorosa que foi tomada essa semana que passou, no interior do estado de São Paulo, em que um juiz retirou a guarda a pedido do Conselho Tutelar de uma mãe, pelo fato dela ter iniciado a filha de 12, 13 anos numa religião de matriz africana. Então eu pergunto, bom, então filhos de católicos não podem mais ser batizados recém-nascidos, ou filhos de protestantes não podem ser batizados quando adolescentes, porque afinal de contas, se o argumento é o de que eu só posso escolher a minha religião quando eu for plenamente capaz, isso deve se aplicar a todos, né? Mas, quer dizer, isso para te colocar o problema que para mim é central aqui, que se eu limito o acesso para pessoas que não estão vinculadas àquela circunstância, que é uma circunstância eminentemente interna dos poderes internos brasileiros, eu não estou violando o direito ao acesso ao conhecimento, à informação,
ou a opinião de pessoas que estão no exterior. Então, este aspecto é que eu acho que precisa ser também refletido, mas vamos ouvir o Solano e depois a gente volta a discutir essa temática, só para não perder o fio da meada aqui. Boa noite, professor Gustavo. Boa noite, professora Maria Rosa. Boa noite, professora Raquel. É uma satisfação muito grande estar podendo debater esse tema agora tão em voga na imprensa. E também cumprimento todos os seguidores do canal do professor Gustavo. Bom, eu queria começar dizendo que uma das primeiras coisas que a gente aprende em qualquer curso de direito internacional é uma questão básica, é sobre o Tratado de Westfália, né? Um tratado que foi firmado, na verdade, uma série de tratados firmados pelas potências europeias no século XVI, que basicamente puseram fim à Guerra dos 30 Anos. O que diziam, né, os tratados de paz de Westfália? A Suécia não vai poder invadir territórios católicos do sul, né, dos principados alemães, porque eles não eram protestantes, assim como também o reino da Espanha não iria poder fazer na Holanda, e assim também como os príncipes alemães não iam poder fazer na Suíça. Então, não importa que meus vizinhos não professem a mesma religião que eu tenho que obedecer à soberania dos outros estados. Então, desde o século XVI, que um Estado não entra no outro Estado, no outro domínio, no outro principado, para impor as suas próprias regras. É um dos princípios fundamentais de jurisdição internacional, que cada um fica no seu quadrado. Então, nós vimos, né, a Raquel explicou com muita propriedade, alguns podem dizer até que passou bonito um pano em cima do inquérito do professor Alexandre, mas eu diria que, independente do inquérito ser legítimo ou não ser legítimo, tirando essa parte criminal, de processo criminal, eu começaria dizendo o seguinte: o Brasil regrediu mais ou menos 400 anos de direito internacional, de evolução do direito internacional, ao impor à comunidade do globo que eles não poderiam ver os viltupérios, os xingos, os choramingos, enfim, daquele povo todo que foi bloqueado. Se a Sara, como é que ela chama, professor Gustavo? A Sara tem um nome, ela tem dois nomes, né? Tem o nome... Sarah Winter, agora o sobrenome de verdade eu não sei. Giromini, mas o nome dela de guerra é Sarah Winter, certo? Sara, se ela falou aquelas coisas todas, o ponto é, será que o Brasil poderia, né, a Suprema Corte Brasileira poderia fazer duas coisas que chamam atenção do ponto de vista internacional privado? Eu posso impedir o que um seguidor da Sarah Winter, por exemplo, na Moldávia, no Afeganistão, em Papua Nova Guiné, leia as postagens dela, porque o professor Alexandre se ofendeu com aquelas postagens. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, será que eu posso apagar aqueles perfis, porque eu considero que eles são pecadores seriais, eles falam palavrões, eles ofendem, então eu poderia simplesmente desconectá-los das redes sociais, fazendo aquilo que a gente chama de censura prévia? Esses são dois pontos que eu acho muito fundamentais para essa nossa discussão, porque elas colocam o Brasil no mesmo nível de repúblicas totalitárias, como, por exemplo, a Coreia do Norte, a Albânia, Cuba, ou a Bielorrússia, que, aliás, o presidente acabou de ser eleito para o 6º mandato, né, com quase, eu acho que, mais de 80 e 90%. 80 e poucos por cento. Pois é. Então, o que me causa perplexidade nesse tipo de decisão, e eu também fiz a minha lição de casa, que eu olhei, né, as decisões que a professora Raquel comentou, a decisão que determinou ao presidente do Facebook que fizesse o isolamento, que não se pudesse ter acesso aos perfis no exterior também, sob pena de prisão do presidente do Facebook, ele diz o seguinte, olha só o que está na decisão do dia 31/7, determino, vamos lá, tal, dentro do fato, intime-se novamente o Twitter e o Facebook, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, para que cumpram integralmente a decisão de 26 de maio, reiterada em 22 de julho, para que não se dê acesso por nenhum IP, seja do Brasil ou fora dele. Então, o que significa que a decisão do Brasil acabou tendo um efeito como se estivesse mandando cartas rogatórias para a área da professora Maria Rosa, para todas as mais de 200 estados do mundo ao mesmo tempo.
através de um recurso, eu diria, um recurso mano-militar, sob pena de prender o presidente do Facebook, que todos nós sabemos. O Facebook é uma empresa estadunidense, sediada na Califórnia, o comando, né, o board fica na Califórnia, a empresa foi estabelecida de acordo com as leis da Califórnia, a partir da Califórnia. Mas o que nós tivemos foi uma decisão que ecoou no mundo inteiro. O ponto também que me chama a atenção é que o fundamento para que fosse dada essa decisão, ou, né, dentro do inquérito, foi a lei brasileira. Mas o Brasil assinou uma série de tratados e convenções, como, por exemplo, o Pacto San José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que ela é de 1969, muito embora o Brasil tenha só ratificado em 92, ela fala no artigo 13, no parágrafo 1º, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem considerações de fronteira. E aí embaixo, né, continua o parágrafo, o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores. Ulteriores quer dizer depois, né, para os alunos de direito e para os outros que não são da área. A censura prévia, para evitar que aquelas pessoas todas, a turma da Sarah Winter, cometessem supostos crimes, equivale àquele filme Minority Report. Vamos evitar que a pessoa cometa o crime interceptando o primeiro. Então, do ponto de vista do direito internacional, eu diria que essa decisão viola o Pacto da ONU de Proteção a Direitos Civis e Políticos, viola o Pacto de São José da Costa Rica, ela viola a liberdade que as pessoas têm de se manifestar e, principalmente, que eu acho importante, é que hoje em dia, pelas redes sociais, a comunicação não é mais entre o emissor e o receptor. A comunicação se dá de modo triangular. Nós temos aqui a rede social no meio e uma série de receptores, incontáveis receptores. Então, a partir do momento que eu não deixo que uma mensagem seja lida porque ofende uma terceira pessoa, eu, na verdade, por tabela, estou prejudicando o direito de toda uma coletividade ter acesso àquela informação. E outro ponto também, que eu só vou terminar minha introdução, que está muito comprida, professor Gustavo, o ponto que eu diria aqui é, pode ser que no Brasil, né, existam os crimes de opinião, eu criminalize a opinião na forma até de prisão, né, previsto no Código Penal por calúnia, difamação, injúria. O Brasil é um dos pouquíssimos, eu acho que são 3 ou 4 estados no mundo que penalizam, que criminalizam os atos de opinião. Todos os outros estados, eles consideram ilícitos civis a serem medidos e pesados a posteriori, nunca preventivamente. Então, quando eu digo, talvez, que a ordem pública brasileira não permita que a gente ofenda os ministros do Supremo, essa é uma ordem pública muito, digamos assim, à la brasileira. Porque em muitos outros estados, como, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um direito já desde lá de trás, desde o caso, no caso Suprema Corte, julgado no século XIX, existe o direito à liberdade, pressupõe o direito de xingar o político. O direito de expressão, eu posso me expressar xingando, eu posso ofender, eu posso falar palavrões, se eu quiser. Eu não posso, evidentemente, cometer aquilo que se chama de uma incitação à guerra, uma incitação à violência. Aliás, até a violência é permitida nos Estados Unidos, desde que não seja imediata. Vamos combinar agora de ir lá e atravessar, ir para a casa da Raquel. Então, enfim, a liberdade de expressão no Brasil parece que nós estamos numa situação pré-Segunda Guerra, onde eu criminalizo e eu torno, assim, o órgão público, né, os detentores de cargos públicos, sejam eles estaduais, sejam eles, assim, congressistas, juízes ou membros do executivo, como verdadeiros deuses. E é por isso que na Folha de São Paulo de hoje, eu acho que vai ser publicada amanhã, mas já está na edição online, mostrou uma estatística que 1/3 dos membros do Congresso brasileiro já entraram na justiça para censurar manifestações contrárias a eles. Então, é isso que eu gostaria de colocar nesse debate, né? Até que ponto a gente vai continuar ignorando certos pontos que lá fora já estão tão desenvolvidos, como o respeito à jurisdição alheia, o respeito à liberdade de expressão e, principalmente, a vedação à censura. Esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar, professor Gustavo. Muito bem. E da sua fala me fica a seguinte colocação, quer dizer, hoje em dia, numa sociedade de rede, não é? Acho que mais do que triangular, né, Solano, a comunicação
por meio da internet, ela é, como os próprios usuários chamam, redes, né? É uma comunicação feita de forma em rede e de forma muito difusa. E você publica, mas você não sabe necessariamente quem você vai atingir. Até porque, mesmo que eu não quisesse que alguém que não esteja na minha página tivesse acesso a isso, ninguém me garante que alguém não vai printar a tela do celular ou do computador e mostrar para esse outro, né? Então, de fato, há uma responsabilidade acrescida, digamos assim, por aquilo que se faz, mas uma responsabilidade que é a posteriori, né? No âmbito das minhas relações com os terceiros, de saber o que exatamente vai advir como consequência desse meu ato. No entanto, você tocou num aspecto que me fez aqui refletir se nós não estamos indo ainda mais longe até, porque nós, de alguma sorte, estamos com essa cultura do cancelamento, de que se fala tanto nos últimos dias, se nós não estamos condenando as pessoas que supostamente fazem uso da rede social para agredir este ou aquele, ou para, enfim, atingir o bem jurídico deste ou daquele, se nós não estamos ressuscitando a morte civil, mas pior, uma morte digital, não é? Se nós não estamos condenando essas pessoas ao degredo da vida digital e quais serão as consequências disso. Mas, enfim, são temas que precisam ser colocados para que a gente possa refletir. E no chat, um dos nossos colegas que está nos acompanhando, Cleodon Alves, indaga se nós não estaríamos sujeitos a um controle estatal, a exemplo do que tem acontecido na China, onde os perfis têm acesso de fora, mas não no território. Eu acho que essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que estaria, no meu modo de ver, de acordo com o exercício da jurisdição brasileira. Quer dizer, o presidente do Facebook ou do Twitter, seja lá quem for, é o presidente do Facebook ou do Twitter do Brasil. E eles estão como responsáveis pelas ações da empresa no território nacional. Muitas vezes não está nem sequer no âmbito das suas atribuições fazer com que endereços de IP situados no exterior sejam bloqueados para acessar esta ou aquela publicação feita a partir do território nacional. De onde se coloca um segundo aspecto. E se não tivesse existido, como me parece que possa ter existido aqui, uma solidariedade entre o mega CEO com o CEO brasileiro? Será que hoje ele estaria preso? Será que hoje ele estaria condenado não, mas enfim, vítima ou sendo alvo dessa ordem de prisão? É um outro aspecto, não é? Porque, de fato, me parece, talvez essa execução não possa sequer ter sido feita a partir do território nacional. É muito provável, do ponto de vista técnico, mas também não sou especialista nos aspectos técnicos, que tenha havido uma cooperação empresarial internacional entre o Facebook americano e o Facebook brasileiro para que a execução da ordem endereçada ao empresário brasileiro pudesse ser, de fato, cumprida. Então, queria ouvir aí as nossas colegas também sobre esses aspectos. Maria Rosa, vamos lá, vamos fazer mais uma rodada aqui para a gente ir levantando problemas mais do que soluções, que é isso que vale a pena no debate. Tá certo, né? Como dizia meu orientador, não existem respostas certas, existem boas perguntas, né? Então, eu vou aqui agora problematizar um pouco, fazer um pouco o papel do advogado do diabo.
Eu comecei dizendo que eu não gosto desse inquérito, eu acho que esse inquérito foge muito à disciplina do nosso processo penal, né, que afinal não tem esse perfil, confunde a figura do julgador com a do investigador, né, porque afinal de contas, enfim, é o ministro Alexandre que está conduzindo o inquérito que ele depois vai julgar, né, vai relatar e julgar, mas eu quero dizer que eu tenho nenhuma simpatia por esses movimentos não espontâneos de internet que pretendem manipular a sociedade. Eu tenho nenhuma simpatia por discursos de ódio e discursos antidemocráticos. Vou aqui, se eu for processada, depois eu vou pedir ajuda aqui da Raquel e do Solano, e do professor Gustavo, mas sim, Sarah Winter claramente atenta contra os princípios do Estado Democrático de Direito. Entretanto, eu, cada dia mais, sou a pessoa que defende a Constituição e a legalidade, porque eu acho que fora disso estamos todos suscetíveis de beber do nosso próprio veneno, né? Então, em relação ao conteúdo das mensagens, e a isso que o professor Solano chama de censura prévia, eu queria ponderar que talvez a censura não seja prévia. Talvez o fato de dessa massa não espontânea, orquestrada de discursos, atentar contra o Congresso Nacional, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, já em si configure um ato ilícito. Notadamente aquele que a professora Raquel elencou, os atos, enfim, atentatórios à soberania nacional e à liberdade das instituições. Nesse caso, o que eu acho que é também um problema é a gente saber exatamente o que censura, em que medida censura. E aqui eu também gosto muito do que disse o professor Solano em relação aos acordos internacionais, as convenções interamericanas, e, enfim, da ONU, os direitos civis e políticos. No fim do dia, a gente tem que ter muito cuidado sobre aquilo que a gente acha que é a censura do discurso, de um discurso político questionador, mas não me parece que seja esse o caso. Essa indústria de fake news, do meu ponto de ver, e aí nesse caso o professor, ou nesse caso o ministro Alexandre de Moraes está certo, que ele concorda comigo, né? Então, aqui estamos certos de que ela, a Sarah Winter e essa comunidade, ou essa organização criminosa, como queira, atentam sim contra as instituições democráticas. E aqui eu acho que o problema é também um problema de regulação. No caso, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, deixa muito, do meu ponto de vista, deixa muito essa regulação para as próprias empresas, para as próprias plataformas. Às vezes até por uma incompetência, né? Às vezes por uma dificuldade mesmo de estabelecer um critério que não seja pelos próprios provedores. Mas aqui eu acho que o Estado talvez devesse entrar com uma regulação de conteúdo. Deixar a regulação para uma autorregulação me parece arriscada. Eu sempre acho curioso que as pessoas têm medo de uma regulação estatal, mas não têm medo de uma regulação privada, né? Quer dizer, você tem medo de, vamos virar, sei lá, ditaduras e a gente vai ter um controle estatal de conteúdo. E se o controle não for estatal, vai ser melhor ou vai ser pior, né? Estamos talvez mais subjugados. Quem vai controlar o que é crime ou o que não é crime na veiculação das fake news é o Facebook? Não me parece que isso seja uma saída interessante. Não era essa a saída que eu gostaria. Agora, se você me perguntar, então, como a gente faz regulação, essa é uma outra história. Né? Respostas prontas eu não tenho. Boas perguntas. Né? E, por fim, a questão também que foi trazida em relação à censura prévia, de novo. Agora, de novo, na segunda rodada, eu vou defender o Supremo e defender o ministro Alexandre de Moraes. O que ele fez, nesse inquérito do qual eu não gosto, já disse os motivos, ele determinou uma cautelar penal. Uma cautelar não é uma decisão
de mérito final. Ele, na medida em que ele achou que era uma medida proporcional e adequada, ele suspende a veiculação daquilo que ele entende como um ato criminoso. De novo, a gente está aqui voltando no nosso, na tautologia de como a gente não tem acesso ao inquérito, a nossa avaliação fica assim um pouco no escuro. Mas supondo que os atos atentatórios à democracia que foram veiculados, por exemplo, por aqueles 300 que eram liderados por essa senhora Winter, que é alvo dessa operação, me parece totalmente razoável que a gente entenda que ela tenha feito pela internet o que ela fez ao vivo, atentado contra a democracia. Então, nesse ponto, eu acho que a cautelar penal cai bem. Eu acho que não é uma medida, assim, desproporcional e finalística. Mas, de novo, eu não conheço os autos do inquérito. Fico por aqui para não tomar o tempo dos meus colegas. Raquel. Agora, a professora Maria Rosa tocou exatamente nos pontos que eu ia tocar. Eu acho, assim, o que o Solano falou sobre restrição da liberdade de expressão, restringir o conteúdo previamente, que são questões e discursos que existem já há muito tempo, que são discutidos desde sempre em relação à liberdade de expressão e seus limites, não só no Brasil, como em todos os outros países. Eu acho, como a professora Maria Rosa acha e como o ministro Alexandre acha, que os discursos, no caso, eles extrapolam bastante o aceitável e não apenas por conta dos crimes de opinião, injúria, calúnia e difamação. Eu acho que eles extrapolam por conta dos outros crimes que são previstos na Lei de Segurança, que é a Lei 7.170, por exemplo, tentar impedir o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Então, esse é um artigo da lei e eu acredito que diversas das manifestações desses grupos são no intuito de impedir o livre exercício dos poderes legislativo e do Poder Judiciário por meio do Supremo Tribunal Federal, quando eles vão e pedem fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Eu não estou falando do tipo do tweet que o ministro Gilmar Mendes parece um sapo, o ministro Alexandre de Moraes é careca. Não estou falando desses tweets, esses podem irritá-los, mas ninguém está suspendendo esse tipo de manifestação. Então, as manifestações que são objeto das ordens, elas são manifestações muito mais graves do que essas. E, assim, graves não no sentido pessoal, de honra pessoal dos ministros, mas no sentido institucional, e não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas também do Congresso Nacional, e não só do Executivo, porque o Executivo, segundo toda a tese acusatória, ele é o que incentiva esse tipo de manifestação por meio do tal do gabinete do ódio, que é mencionado nas decisões e tudo. Então, assim, isso aí que é uma outra coisa, vai bem além, na verdade, do crime de opinião. E em termos de fake news, que teoricamente é o objeto do inquérito, não são apenas... Outro dia, agora eu não me lembro quem foi que falou isso, mas eu acho que foi em algum julgamento no Supremo. Um dos ministros falou, fake news não é só aquela notícia falsa. Ela é uma notícia que tem a construção de uma narrativa com um objetivo específico de influência de alguma posição, seja política, seja, não sei, jurídica, alguma coisa assim, e ela tem esse objetivo, ela é criada artificialmente com esse objetivo específico. Então, ela não é só, me equivoquei na interpretação, ou então não passei direito uma informação, ela tem esse objetivo específico, e ela, como a gente vê, inclusive em uma das decisões do ministro, que é a maior das decisões, a primeira que pede o bloqueio desses perfis, elas são articuladas em diversos perfis e tem toda uma articulação da forma como elas vão ser propagadas. Então, a questão da rede, que o professor Gustavo falou, elas são propagadas em rede, eles sabem utilizar todas essas ferramentas para que essas criações fantasiosas, mentirosas e inverídicas possam atingir os seus objetivos, que, no caso, vão muito além de ofender a honra dos ministros e do Supremo Tribunal Federal. Elas têm objetivos muito piores, que são objetivos de desestabilizar mesmo o Estado Democrático de Direito e as instituições. E, inclusive, ameaçar as instituições e fazer com que elas se sintam efetivamente restritas
para exercer livremente as suas competências. Agora, independentemente disso, Solano, eu concordo que talvez fosse melhor iniciar a questão por aplicar consequências ao que já efetivamente foi publicado. Então, ao invés de restringir e de fazer uma censura prévia, impedindo que haja publicação, se apliquem consequências para o que já foi publicado. Mas, se você perceber, no inquérito das fake news, isso já tinha sido feito. Então, não se bloqueou os perfis inicialmente, os perfis continuaram postando, houve a oitiva das pessoas, houve buscas e apreensões, as pessoas continuaram com as atividades ilícitas, e aí só então... De forma até mais afrontosa, né, Raquel? Exatamente. De forma até mais afrontosa, diga-se de passagem. Exatamente. Então, assim, ele deu esse benefício da dúvida. Ele deu essa prioridade esse privilégio à liberdade de expressão nesse caso, e foi um direito que foi exercido com total abuso, e nenhum direito absoluto. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que observar, e que também vai na mesma linha do que a professora Maria Rosa falou, é o seguinte: é muito bonito o Twitter e o Facebook advogarem a liberdade de expressão, meu Deus, a censura prévia, o Brasil está parecendo uma ditadura, mas eles são os primeiros a controlarem acesso de conteúdo e conteúdo. Então, assim, se eu quero acessar, tem coisa que eu quero acessar que eu não posso acessar porque o meu perfil é brasileiro e não é um perfil dos Estados Unidos. Então, assim, não é que eles são os grandes defensores da liberdade de expressão irrestrita para o mundo e todo mundo tem acesso ao que quiser. Eles controlam o que a gente tem acesso. Eles controlam também. Então, não cola muito esse discurso dos coitadinhos, entendeu? E outra, Solano, até que você pode responder melhor. O próprio Twitter e o próprio Facebook têm retirado postagens do ar, independentemente de ordem judicial. Obviamente, até então, eu concordo com todas as postagens que eles retiraram do ar, mas pode chegar num tempo que eu não vá concordar. Eu não sei qual que é o critério deles, entendeu? E então é difícil, porque para a gente é muito fácil concordar com a retirada do ar do post do cara que quer ignorar a pandemia. Mas porque hoje o Facebook e o Twitter têm uma posição que é concordante com a nossa. Mas e quando não for assim? Então, é aquilo que a professora Maria Rosa falou. Eu não quero ser controlada pelo Estado, mas eu também não quero ser controlada pelo Facebook e pelo Twitter. Então, a gente tem que pensar numa outra forma, porque eles não são os bonzinhos da história também. Mas será que a gente já não é controlado por eles? Mas isso é um outro aspecto. É mais sociológico e menos jurídico. Agora, eu vou só emendar, Solano, a essa pergunta que a Raquel te faz, uma pergunta que chegou também pelo chat, do Vitor Michelin. Ele diz: em que medida as políticas de regulação do Facebook, que alegou excluir as contas por violação de uso, forma, e não de conteúdo postado, poderia ser revista nessa proposta regular da professora Maria Rosa? Bom, só para a gente botar um pouquinho, acho que a bola no chão, o ponto que eu me referi era o seguinte: será que o Supremo Tribunal Brasileiro, primeiro, ele tem o poder de impedir que outras pessoas, né, estabelecidas em outras jurisdições, possam ter acesso ao conteúdo? Ou o Supremo Tribunal do Brasil tem jurisdição universal? Esse é o primeiro ponto que eu coloco. O segundo ponto que eu coloco é que eu entro no direito material, eu saio do processual e vou para o material, é a questão de como se entende o direito à liberdade de expressão no Brasil. E aí eu acho que eu não estou sozinho quando eu digo que o Brasil tem uma visão muito mais próxima da China do que tem, por exemplo, mais próxima dos Estados Unidos. Existe sim uma visão, se criminaliza a opinião no Brasil e se tem, às vezes, um argumento como defesa da honra para se, vamos dizer assim, excluir pessoas de poder se manifestar. Não é tudo, será que tudo que a Sarah Winter, eu não estou defendendo o movimento dela, não estou fazendo política, mas 100% de tudo que ela postou, se ela botou uma foto dela, seja de bom ou de mau gosto, não importa, isso aí atenta contra a soberania brasileira, contra a ordem pública. Então eu acho assim que nós caímos num papel meio que atrasado, em que a elite decide aquilo que pode ser escrito, lido, que pode ser nós voltamos para a época da Inquisição Espanhola.
que, na verdade, assim, é muito simples a gente ver a liberdade de expressão no Brasil, a liberdade jornalística. No Brasil ainda se tem, ainda se impede jornalista de expor matérias, como aconteceu com o Estadão, a família do Sarney não fez isso, com muito tempo. Então, assim, em primeiro lugar, as minhas duas painelistas, o Brasil está muito mais próxima da Coreia do Norte do que das democracias ocidentais mais desenvolvidas. E com relação ao direito processual, o que houve e que tem havido é uma violência que às vezes tem algum comparativo lá fora, mais por desconhecimento da técnica do que por fundamento jurídico. E um exemplo que todo mundo coloca é o que aconteceu no Canadá, em 2017, uma decisão da Suprema Corte do Canadá obrigou o Google a pagar um resultado, né, que era, na verdade, era uma briga entre duas empresas privadas a respeito de ser pirataria ou não a venda de certos roteadores de internet, e saiu uma ordem para um terceiro cumprir, que seria o Google, para que apagasse de toda a internet, assim, os resultados do search da internet mundial, o resultado. E o Google dizia que, olha, a jurisdição do Canadá vale para o Canadá. E aí o que o Google fez? Propôs uma ação contrária contra o vencedor do processo na Califórnia, com base nas leis da Califórnia, e o juiz da Vara Federal da Califórnia determinou o seguinte: o Google tem o direito de manter o acesso a essas informações para todos os outros IPs de fora do Canadá. Então, o que nós temos aqui é o que a gente chama tecnicamente de conflito de jurisdições, um conflito positivo, ordens opostas decidindo a mesma coisa, que a grande imprensa noticiou aqui em São Paulo já há algum tempinho, quando teve aquela greve no Giral, né, quando estavam construindo a elétrica do Giral, o grupo pegou fogo lá nos dormitórios, as empreiteiras lideradas pela Camargo Correia promoveu um processo contra as seguradoras que não queriam cumprir o contrato, a apólice, e as seguradoras, por sua vez, com base numa das regras, num dos aditivos, num dos anexos, abriu uma arbitragem na Inglaterra. O juiz brasileiro determinou que as empresas seguradoras desistissem da arbitragem inglesa, sob pena de prisão dos respectivos presidentes. E um juiz togado do tribunal da High Court de Wales, de England e Wales, do Reino Unido, deu uma liminar em sentido contrário, para que as empreiteiras desistissem do processo brasileiro sob pena de prisão dos respectivos presidentes. Um conflito que a gente não sabe onde cumpre. O que eu digo é, o Facebook, assim como o Twitter, assim como, por exemplo, o YouTube, eles têm regras de uso, né? Regras gerais de uso. E lá as políticas do que pode ser postado e o que não pode estão determinados lá, porque são softwares privados, são, na verdade, aplicativos, né? São aplicativos, são páginas de internet privadas. E, às vezes, aqui no Brasil, a gente confunde como se fosse uma praça pública e quer, às vezes, argumentar com base em preceitos, aqui são relações privadas. Então, nas políticas que eles seguem, principalmente essas redes sociais com base na Califórnia, nos Estados Unidos, eles seguem os fundamentos de ordem pública do Estado em que eles são sediados. Como, por exemplo, é um pilar da democracia americana, a primeira emenda, a liberdade de expressão. Então, a não ser que seja, por exemplo, uma expressão racista, ou que faça apologia a nazismo, ou coisas do gênero, está lá, nas regras de uso do Twitter, do Facebook, eles fazem esse tipo de mediação. Então, assim, eu não acredito que nós estamos na mão das redes sociais, pelo contrário. Gente, o que impera na internet é um darwinismo, onde as pessoas, se não estão contentes com aquela solução, ela vai em outra melhor. E quanto mais o Estado querer se meter, menos pessoas terão interesse em usar aquela rede social. Exemplo, quando o juiz da segunda vara de Lagartos, em Sergipe, determinou uma ordem para bloquear o WhatsApp no Brasil, porque eles não estavam dando as informações para achar quem era lá o dono da boca, o que aconteceu? Durante 2 dias, o Brasil ficou sem acesso ao WhatsApp. Imediatamente, milhares e dezenas e centenas de milhares de brasileiros migraram para qual aplicativo? O Telegram. O Telegram, com sede na Rússia, que até então não tinha nem termos gerais de uso. Nossos dados todos ficam em servidores da Rússia. Vamos tentar a gente conseguir uma cooperação jurídica internacional, a professora Maria Rosa e os russos, para tentar obter informação. Nós não vamos conseguir.
Então, se acontecer essa restrição que a gente acha, das duas uma. Primeiro, que o Brasil vai se tornar cada vez mais um páreo, as empresas de internet, as grandes, não vão ficar num país em que ocorrem problemas relacionados à própria liberdade de uso do software deles, do aplicativo deles, como aconteceu na Turquia há 13 anos. Na Turquia, o governo tentou censurar o YouTube por conta de vídeos em que se queimava a bandeira da Turquia. O que acontece é que uma das decisões mais fundamentais do direito constitucional dos Estados Unidos, lá dos anos 70, é a liberdade de fazer manifestação e incendiar a bandeira, não era assim antes na época da guerra do Vietnã? Então, para os responsáveis pelo YouTube, era melhor não ter a ferramenta disponível na Turquia. A Turquia, durante algum tempo, não teve YouTube. Não teve YouTube. Foi preciso que reclamações individuais na Corte Europeia de Direitos do Homem conseguisse uma ordem contra a Turquia para que o YouTube voltasse a funcionar lá. Então, a questão do darwinismo na internet funciona assim. Quanto menos a ferramenta se tornar útil ou se tornar importante para os usuários, mais os usuários vão migrar para outras ferramentas. Então, se por acaso nós estamos penalizando e criminalizando, vocês lembram como era o Orkut há 15 anos, há 10 anos atrás? O Orkut, quanto foi interessante, era a principal rede dos brasileiros. Apareceram outras redes mais interessantes, os usuários migram para as redes mais interessantes. Se o Estado começar a se meter e as autoridades entender o que pode ser lido, o que pode não ser lido, evidentemente o pessoal vai utilizar outras redes, sediadas possivelmente em jurisdições que não tenham a evolução democrática de onde, por exemplo, muito dessas redes usadas hoje estão sediadas. Uma questão do controle estatal não pode ser um controle de governo. Então, o governo vai... O que seria uma notícia pró da esquerda, a direita acha fake news, e vice-versa. A grande questão da regulação de fake news é que a gente mistura liberdade de expressão com fake news. Fake news, como a Raquel estava dizendo, é uma coisa quase que industrializada. Mas, por exemplo, o movimento anti-vacina não se considera, a mais das vezes, fake news. Ou questão religiosa. As testemunhas de Jeová, eles consideram a transfusão sanguínea contrária ao credo deles, e eles pregam isso. Então, eu vou entrar na questão do credo, na questão da opinião, até que ponto as fronteiras entre fake news e não fake news, elas são técnicas, elas são do ponto de vista do jornalismo informativo. Eu tenho que saber o que é eu fazer uma manifestação política e eu fazer propaganda antecipada. O grande problema que eu tenho visto das autoridades é colocar tudo num grande saco e dizer o seguinte: esse povo que eu não estou dizendo que não cometeram crimes ou que não vão cometer crimes. Na verdade, a minha defesa aqui é pela liberdade de expressão de coisas ilícitas, não contra crimes de ódio, nem contra a incitação à violência imediata. O grande ponto é quando eu tiro o plug deles, de pessoas que são identificadas e identificáveis, e eu não permito que elas se exponham a opinião deles, mesmo que seja o jus esperneando, eles querem xingar com relação à decisão contra eles, que eles consideram erradas num certo nível, que eu posso considerar até xingativo, ou, como diria nossos colegas da Bahia, esculhambativos, mas que eu entendo que eles poderiam se manifestar desde que não cometessem crimes. O que, como a professora Maria Rosa disse bem, não posso fazer tudo que eles falaram, então, são crimes, né? Eles são criminosos seriais, que toda e qualquer manifestação são crimes. Eu tenho um pouquinho de dúvida, embora eu não siga nenhum daqueles 300 lá. Mas é possível que nem tudo seja. E uma coisa muito importante para o debate, eu peço a seguinte reflexão. A internet e as redes sociais funcionam, como o nome fala, em rede, ligando as diversas jurisdições da Terra. Mas percebam que a liberdade de manifestação vai ser igual à liberdade do país mais restritivo. Porque o país mais restritivo vai mandar censurar mais e, portanto, o país mais aberto vai ter que se submeter à censura do país mais restritivo. É por isso que esse intercâmbio de censura não pode ser geral, não pode cada Estado achar que ele tem jurisdição internacional, universal, sobre tudo que o resto do globo lê ou assiste ou toma conhecimento. Então, quando eu ultrapasso, olha só, o governo da Bielorrússia, tido como a última ditadura da Europa, se eu entrar com um processo aqui, eu até anotei, professora Raquel, professora Maria Rosa, eu anotei aqui, ó, os 7 principais youtubers do Brasil
tem mais de 250 milhões de inscritos. Até um tempo atrás, eu acho até que a filha do Sr. Gustavo seguia, o Cercásio, de Portugal, ele tinha 12 milhões de seguidores, Portugal acho que não tem 8 milhões de habitantes. Imagina que eu entro com um processo, em alguma jurisdição, como eu chamei na minha tese, de anômala, eu entro com um processo, por exemplo, na Bielorrússia, eu contrato um correspondente, sei lá, em Madagascar, algum lugar, na Somália, onde eu peço uma ordem judicial para obrigar o representante do Google, ou do Facebook, ou do Twitter, naquele país, para que apague o perfil do Whindersson Nunes, sob pena de prender os executivos locais. Eu poderia fazer um cyberterrorismo diferente de hackeamento. Eu poderia banir, por exemplo, os 10 maiores youtubers do Brasil ou os maiores influenciadores do Twitter. Então, o grande ponto que eu coloco agora, porque eu acho importante que os seguidores do canal do Sr. Gustavo tomem conhecimento, é que se isso aqui pode virar um chumbo trocado. Assim como o Supremo acha que, por exemplo, os nossos irmãos da Argentina, ou um pessoal, sei lá, da Somália, como eu falei, ou de Uganda, não podem mais ter acesso aos conteúdos da Sarah Winter, a recíproca também é verdadeira. Pode ter um juiz lá no Nepal, no Campucheia, no Laos, que decida que, por exemplo, toda e qualquer informação a respeito da conta do professor Gustavo, com todos os vídeos, muitos deles nós tivemos aí a honra e a oportunidade de participar, nós três, eles sejam apagados, e nós nunca nem vamos saber o que aconteceu, sob pena de prender o executivo local. Gente, nós estamos voltando para a Idade Média, quando se matavam embaixadores. Era o seguinte, declaravam guerras um estado contra o outro, a primeira coisa que faziam era matar os comerciantes e os embaixadores da nação vizinha. Desde as convenções de Viena, que não se protegem as autoridades diplomáticas, o correio diplomático, nós estamos fazendo o quê? Prendendo ou ameaçando prender executivos brasileiros para que a matriz de lá cumpra uma ordem minha sem passar pelos canais diplomáticos, principalmente com relação à opinião, com relação à liberdade de expressão. Isso, para mim, não é que é atrasado, é medieval. Desculpem aí, gente, pela contundência, mas é assim que eu enxergo a situação. Não, e você tem todos os pontos de vista aqui levantaram aspectos muito relevantes e muito importantes para essa discussão. E eu queria só trazer aqui enfim, uma outra linha de pensar essa temática, para a gente poder fazer aqui uma espécie de uma última rodada, porque já estamos há mais de 1 hora no ar, e é preciso encaminhar para as conclusões. Eu queria invocar Werner Goldschmidt, não? Um autor de origem alemã, perseguido na Europa, veio se refugiar na Argentina, depois de uma passagem pela Espanha, e aqui desenvolveu a sua ideia de que o direito internacional privado seria o direito da tolerância, que entre nós foi uma bandeira empunhada também pelo professor Jacob Oliver, que da mesma forma veio no período da Segunda Guerra Mundial, com uma passagem em Portugal, se fixar no Brasil, e aqui estudou, e aqui lecionou, foi até orientador da Maria Rosa, e uma pessoa muito querida para todos nós. E esse direito da tolerância, esse direito internacional privado que lida com as diferenças e que precisa ser aberto às diferenças e às tolerâncias, ele precisa, talvez, ser aberto às diferenças e às tolerâncias possíveis também no âmbito interno, né? O grande problema é saber, e acho que isso ficou patente nas falas de todos nós, o grande problema que nós temos é saber quem de nós vai ser o dono da verdade. Quem de nós vai se arrogar neste papel de decisor acerca daquilo que pode ou não pode, deve ou não deve ser divulgado ou publicado, etc. e tal. E, por outro lado, eu me coloco na posição do ministro Alexandre de Moraes,
e diante da circunstância de, eventualmente, tornar público algo a mais, algo além daquilo que ele divulgou, algo além daquilo que ele usou como fundamentação e estragar a eventual investigação em andamento, com destruição de provas, etc., porque se trata, de fato, como acho que a Raquel mencionou, de uma rede muito bem engendrada e orquestrada e que tem se utilizado dessas possibilidades que a internet coloca para fazer valer o seu modo de ver as questões. Qual é o limite? No fundo, é isso. Quem pode ter esse limite? Qual seria o limite, na opinião de vocês? Bom, vou seguir aqui a Fiz a pergunta que calou todos. Não, quero... Vamos lá, Maria Rosa. Olha, professor Gustavo, o que eu acho? Que eu vou repetir aquela frase clássica, né, da doutrina norte-americana do hard cases, né? Hard cases make bad law. Esse é claramente um caso difícil. E a gente está fazendo aqui um exercício muito teórico, né? Então, por exemplo, eu mesma comecei dizendo que eu acho que esse inquérito sequer cabe no nosso processo penal. Mas daí já fui derivando para emitir juízos de opinião aqui, dizendo, não, mas aqui o ministro Alexandre acertou, aqui não e tal, como se fosse possível acertar num inquérito que eu acho que desde o início é inconstitucional. Mas então, eu quero dizer que o desafio é enorme, o desafio posto em relação à utilização de um sistema que é todo territorial, que é o sistema do direito internacional privado até hoje, para uma realidade que é extraterritorial. Na verdade, a gente está falando aqui, tirar o IP de não sei de onde, a divulgação de... Como se o mundo fosse aquele do medieval que o professor Solano fez referência. Então, assim, os desafios são enormes. Graças a Deus eu não sou juíza, graças a Deus o problema de decidir não é meu, eu estou aqui só para opinar. E acho que é um excelente exercício de reflexão. E aqui talvez a gente tenha que constatar que os nossos instrumentais, o direito internacional privado, talvez precise aprimorar os seus institutos para dar conta dessa realidade que é extraterritorial. Para a gente, o direito internacional privado, né, sempre foi o direito sempre foi um direito globalizado, né? Quando as pessoas dizem, o mundo globalizado, o direito internacional privado já nasceu dessa interação. Mas o fato é que agora a gente trata de uma realidade que não é territorial, ela é etérea. Você não está vendendo, né, mercadorias palpáveis, recebendo em uma moeda em território X. Enfim, a regulação é outra, é o que me parece. Nem vou ousar fazer aqui conjecturas, vou dizer que é um desafio enorme. Raquel. Bom, a minha resposta é uma resposta de constitucionalista, ou seja, uma resposta que não responde. Eu acho que a gente não tem como fugir de proporcionalidade, ponderação, nenhum direito fundamental é absoluto, então a gente tem que sopesar todos os valores em questão e tentar proteger ao máximo cada esfera essencial de cada um dos direitos em voga e, ao fazer isso, a gente também tem que levar em consideração que é uma coisa que a gente vê que, pelo menos no judiciário brasileiro, não acontece com bastante frequência, os instrumentos e os princípios de direito internacional. Então, muitas vezes a gente pensa, o nosso raciocínio jurídico ele é muito condicionado e restrito à nossa realidade, e não é assim mais hoje em dia, principalmente em questões como questões que envolvem tecnologia, internet e comunicação. E eu acho que isso falta, é um cabedal que a gente precisa incorporar, e acho que só incorporando a gente vai conseguir estabelecer soluções que sejam
efetivamente proporcionais e balanceadas e que protejam de fato, em toda a sua extensão, os direitos envolvidos e todos os interesses de todos os envolvidos, inclusive dos investigados, inclusive daqueles que tiverem feito coisas irregulares. Afinal de contas, os direitos de todos têm que ser preservados ao máximo. Solano. Muito bom. Eu acho que dessa experiência, o que é importante? São raras as situações em que a gente compara a evolução do direito nacional com outros direitos, e principalmente o alcance desses respectivos direitos. Então, quando a gente vê a postura, poxa vida, mas por que o Twitter, o Facebook não quiseram cumprir adequadamente e cancelar os IPs no exterior? Porque eles estão cumprindo um estándar que eles consideram a ordem pública deles, que é da liberdade de expressão como um dos pilares da democracia. Então, como é que se vê? A internet só é do jeito que é, a internet só funciona do jeito que funciona, não pela presença do Estado, mas pela colaboração de todo mundo, por isso que se fala em rede, né, web. Então, a partir do momento em que se começar a apagar coisas, apaga porque me ofende, apaga porque não é verdade, sem um critério que seja ao mesmo tempo o mais próximo do universalizante, nós vamos ter uma internet não tão interessante como ela foi até hoje. E é por isso que a gente vê, quando existe uma perseguição à liberdade de expressão em outros estados, os estados totalitários, a gente vê que sempre tem aqueles mesmos réus. É Wikipedia, é Twitter, é Google, é Facebook, porque o negócio deles só funciona na medida em que você tenha uma internet livre. O grande problema é até que ponto essa liberdade ela viola direitos e garantias individuais. No começo, quando a legislação americana, lá nos anos 90, definiu que os provedores não teriam responsabilidade pelas postagens dos usuários, isso fez com que se multiplicassem as potencialidades das redes sociais para o que nós temos hoje. Quando no Brasil o Supremo diz eu prendo o executivo que não cumprir minha ordem, nós estamos voltando à fase pré-anos 90, em que as empresas não tinham segurança quando eles fundavam, ou que eles abriam, ou que eles criavam uma inovação, como, por exemplo, foram as atuais redes sociais. Antes era simples, nas regras e condições de uso, usuário, você não pode postar matéria de pedofilia, matéria relacionada a armas, a apologia à violência e coisas do gênero. Só que isso era uma questão muito mais binária. Hoje em dia, com a indústria das fake news, é mais complicado saber até que ponto isso é um boato, é uma opinião bocó, ou é uma questão realmente industrializada para você manipular a democracia. Então, ninguém tem uma resposta, assim, para isso, né? No Brasil, estão pensando na lei das fake news, criar uma comissão com membros da sociedade, uma comissão que vai decidir se aquela matéria é fake ou não é fake. Aí eu fico pensando assim, será que cloroquina é fake news? Essa comissão que vai dizer, uma comissão de juristas vai dizer se o Ivomec, né, para vermes, ele é bom para coronavírus ou não é. Gente, isso é um absurdo, né? A questão da matéria jornalística, como é que tem se dado, como é que a coisa tem caminhado nas democracias da Europa, dos Estados Unidos? Os próprios órgãos de imprensa acabam denunciando, através de autorregulação, as notícias que possam ser consideradas como fake. Então, como aqui no Brasil existem diversos já grupos, né, task forces, formados por jornalistas de diversos canais, que eles fazem a verificação de certas notícias. Então, a própria rede criando maneiras de se evitar a propagação de notícias falsas. É o ideal, é o melhor que se tem para isso? Ainda não, mas é um caminho. O caminho oposto que eu vejo que seria contrário à liberdade e à difusão, à democratização do conhecimento trazido pela internet, seria justamente nós usarmos uma estrutura decrépita e absolutamente demodê, que seria, vou alegar a soberania do Estado para poder decidir quem é que fala ou não fala, e vou impor a minha vontade para todas as nações do globo. E se eu não gostar porque eu fiquei, como é que eu posso dizer, eu fiquei porque me chamou disso ou daquilo, e eu sou uma autoridade, mexe com a soberania, enfim.
é muito importante dizer que o Brasil é signatário da Convenção do Pacto de São José da Costa Rica, que o Supremo já aplicou na questão relacionada à prisão por dívidas, portanto, é uma norma totalmente auto-aplicável, ela não permite a censura prévia. Então, alô, Sarah Winter, você poderia, daqui a um tempo, se for julgado em definitivo, reclamar da Suprema Corte Brasileira na Corte Interamericana. Na Corte Interamericana, o Brasil poderia ser réu por violar o artigo 13 com relação à censura prévia. Eu não estou dizendo que eu concordo com a Sarah Winter ou que eu concordo com aquele grupo, mas o certo é certo, o errado é errado. E aqui eu termino, professor Gustavo. Muito obrigado. E a Sarah Winter vai te contratar depois dessa, né, Solano? Então você fica esperto. Eu estou falando por todos, assim, pela esquerda também, como aconteceu por diversas vezes. Eu acho que assim, a liberdade de expressão e de manifestação é uma maior simbologia do Estado democrático de direito. Quando tem alguém que decide o que eu posso falar, o que eu não posso, e que tira a minha voz, me despluga das redes sociais, é como se eu voltasse na época da Inconfidência Mineira e dissesse assim, não há direito de reunião mais. Porque hoje, até com questão de pandemia e coronavírus, eu não faço mais reunião em porões, ou como os antigos cristãos, né, em catacumbas. Hoje eu faço reunião em grupos de WhatsApp, eu faço reuniões no Facebook, eu faço reuniões em redes sociais. Quando eu entro com a colher lá dentro, eu estou violando, agora estou indo para o seu lado, Raquel, de constitucionalista, quando o artigo 5º fala em liberdade de reunião, ele não vale para a internet? Bom, meus caros, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui nesse começo de bate-papo, nessa tentativa de levantar questões e problemas, e dizer o seguinte: todos nós temos o mais amplo de todos os direitos, que é o direito de pensar. Pensar, a gente pode pensar o que quiser. Só que entre o pensar e o falar, é preciso que passe pelo filtro da razão. E a razão não é para dizer, isso está certo ou isso está errado, não é isso. É para dizer, os meus atos, as minhas falas terão consequências. Eu estou apto a assumir as consequências dos meus atos? Este é o aspecto. O que é preocupante nisso, portanto, são pessoas que se arrogam o direito de não cumprir decisões. E essas decisões podem ser do Supremo Tribunal Federal ou do Estado brasileiro, quando opta por ingressar e fazer parte de acordos internacionais, do Estado brasileiro, quando opta por determinar que as nossas possibilidades jurisdicionais têm um limite. E é nesse sentido que eu acho que este bate-papo, que foi, para mim, extremamente proveitoso e espero que tenha sido para todos vocês, fica como uma tentativa de que todos vocês reflitam sobre essa temática. Maria Rosa, Raquel, Solano, muito, muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, em que pese a nossa imagem ter sido congelada em algum momento, mas o áudio está funcionando. Foi do Então, inquérito, nós essa optamos. ordem de congelamento. Veio uma ordem do Supremo. É uma ordem de congelamento, congela assim, etc. Mas, de qualquer sorte, a opção foi por manter a espontaneidade do diálogo, a espontaneidade daquilo que estava sendo dito e discutido e pensado aqui por nós nessa noite. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.